Covilhã, cidade-neve. Apesar do seu encanto geográfico, continua a ser uma cidade pequena. E como todas as cidades pequenas, há muito a dizer sobre o que tem de bom e de mau. Uma cidade a que ainda assim não falta nada. Entre os seus complexos desportivos, teatros, hospital, universidade, centros comerciais e equipas desportivas, a Covilhã é um centro de atividade na beira interior. Guiados por Henrique Pereira, músico independente e veterano em edição e composição de música eletrónica, fomos procurar a raiz da motivação da arte independente na Covilhã e as razões pelas quais não existe um maior número de projetos independentes a descolar com mais facilidade ou frequência. Dado o seu histórico no ramo da música, Henrique elucida-nos sobre aquilo que pensa ser a razão pela qual não existem mais artistas da nossa cidade concretizados, num contexto nacional ou internacional, e aquilo que a Covilhã pode fazer e investir para facilitar a difusão de projetos independentes. Henrique Tiago Pereira Figueiredo, estou a estudar filosofia, terceiro ano, nesta universidade, claro. E sempre foste cá da Covilhã? És desde garoto que moras cá? Sempre não fui, mas foi cá que eu nasci, ainda bem. É cá que eu quero que eu gostava de permanecer. Para além de termos uma paisagem magnífica, que me incentiva logo a fazer arte, não é? É uma cidade de 5 estrelas, como dizem. Antes de mais, como é que começaste a fazer música? Responder a isso, tenho que começar primeiro por responder como é que eu me senti que devia fazer música. Segui uma ordem natural, segui um interesse natural. Há cerca de 10 anos atrás começou isso, comecei mais pelas ondas comercial da música, com os nomes que na altura mais referenciados, como David Guetta, por exemplo, na música eletrónica, claro. Ao mesmo tempo que fui me interessando, fui também fazendo logo download de várias músicas, comecei a ganhar um repertório, não é? A partir daí que comecei a escolher mais o meu estilo. O meu estilo foi variante, comecei um pouco nas eletrónicas mais pesadas e passei para a minha onda que agora que é o Tech House Techno, algum Deep House também. Tive um primeiro projeto a solo, que era Henry Skilassi, que só fazia podcast e metia só para um grupo restrito que eram meus amigos no Facebook e alguns que ia adicionar tipo estrangeiros, etc. Iam seguindo, não tive grandes visualizações desses podcasts que eu fazia mensalmente. E achas que ao início reservares o teu projeto só para os teus amigos condiciona a maneira como podes crescer? Na altura condicionou, mas eu também nesse ano não tive cá na Covilhã, foi um ano em que estive fora. Era só um ano em que queria mesmo ver o que é que estes podcasts, o que é que os podcasts, o que é que eu conseguia fazer por mim próprio, lançando, entende? O feedback que tive na altura dos amigos foi que devia continuar, de facto, e foi isso que fiz. Depois eu voltei para cá, para a Covilhã. Aí comecei um projeto com um amigo meu, que foi o João Pedro Madeira, fizemos o Show para Mesa. Tocámos na recepção ao calor, cá fora na tenda exterior, nada de magnífico. Tocámos também em vários sítios aqui na Covilhã, fomos à Companhia Club. Tocámos em eventos como na Taverna, etc., no Fora de Horas, que era um bar que existia. E já uma vez tiveste algum emprego, alguma experiência fora da Covilhã? Já fizeste som noutros sítios? Não, fora da Covilhã não. Não em termos de eletrónica. Quando questionado sobre o peso dos projetos independentes na Covilhã, Henrique fala dos casos que conhece e aquilo que a cidade pode fazer para propiciar a vertente artística. É assim, eu conheço muito, mas eu não posso falar no geral, porque eu sei que no geral as pessoas aqui na Covilhã, acho que não, em termos de arte são tão pouco conhecedoras da arte que se passa aqui. E um caso desse é o teatro. O teatro aqui na Covilhã temos duas instituições, como o Teatro das Glórias e o Asta, o Teatro Asta. Eu acho que pouca gente conhece, infelizmente, e devia haver mais gente, e pouco se passa também na música, mas na música é mais agravante, porque aqueles que existem têm só uma pequena órbita à volta deles que os conhecem também. Temos o caso de Herbert Cohen, que eu penso que ele é de cá, nasceu cá, mas mudou-se para Lisboa e é lá que tem feito o seu projeto, tem estado muito bem na panorâmica eletrónica, em ritmos mais lentos, é dizer. Temos também Andy Burton, o André Geado, que fez vários projetos já, começou como Frosted, começou a lançar em várias editoras. E achas que para ter sucesso, tanto numa cidade grande como pequena, na tua opinião, é preciso estar focado naquilo a 100%, não teres nada como distração? Não necessariamente. Agora é assim, neste caso de músicos, não é, amadores que fazem por si próprios a sua música e que para fazer a sua música é preciso também investirem nela, não é? Investir em instrumentos, como vimos ali. É um pouco complicado conseguir conciliar mais coisas com isso. Mas a pouco e pouco as coisas vão-se fazendo, não é? Não há aqui...
Não há estratagemas, não há esse tipo de coisas que nos leve a fazer música mais rápido. As coisas fazem-se naturalmente, não é? Pode demorar 6 meses, um ano, por exemplo, o nosso primeiro EP demorou mesmo muito tempo, mas ao mesmo tempo foi um tempo de aprendizagem em que nós íamos começando a fazer as coisas com os nossos programas também, íamos conhecendo também os programas, ao mesmo tempo fazíamos música, e esse primeiro EP demorou muito tempo mesmo, mas foi um EP que também nos deu a aprendizagem para fazermos os próximos. Obviamente, como estamos a falar, é uma cidade pequena, naquela em que nós vivemos, é difícil fazer o que quer que seja, porque lá está, não há muitas instituições viradas muitas vezes para isso. É pequena, mas é rica em espaços com vistas espetaculares. E é importante porque, falar nisto, temos outros espaços, esses sim, privados, como a Companhia Club, como o Arte Barô, etc., que fazem eventos de música eletrónica. E uma semana, há umas semanas atrás, veio cá um artista internacional, que é Boris Brecha, muito conhecido, passa um dark techno, mas é mesmo muito conhecido, a nível internacional. Ele esteve cá na Companhia Club, e no dia a seguir foi tocar a Lisboa num open air, que foi em frente ao Cristo Rei. Ou seja, num espaço ao ar livre. Mas porquê é que nós aqui temos um espaço também espetacular, com uma experiência, onde podemos impulsionar a experiência estética que a cidade permite que tu tenhas pelas montanhas e pelo verde que tu vês por aí fora. E nós não aproveitamos isso. Porque é que aqui tem que haver este espaço e porque é que todas as festas têm que ser nesse espaço? Então achas que esse espaço aproveitava muito melhor projetos artísticos independentes, incluindo o teu, se rentabilizasse melhor a nível visual e estético aquilo que temos para oferecer? É sim, isso? Especialmente ao ar livre, claro. Especialmente ao ar livre. Isso devia ser mais. No entanto, e para combater tudo isto, a presença da nossa universidade continua a ser fulcral. Cada vez mais alunos se juntam com ideias e projetos para dar início à mudança e evolução que querem ver na cidade. Também é o caso a nível artístico, e para isso aparecem projetos como o Covil, uma agência de publicidade fundada por alunos, e o Welcome to Coviland, um projeto desenvolvido por estudantes da Universidade da Beira Interior, que visa a criação de um evento cultural nesta cidade e pretende estimular o público-alvo e, em simultâneo, desafiar a ação e exposição artística ou expressiva. Num esforço para compreender os seus objetivos, falámos com Flora Fonseca, representante do Welcome to Coviland, para perceber qual é o papel e o lugar da arte na nossa cidade. Fala-nos sobre o teu projeto, Welcome to Coviland, qual é o objetivo? O nosso objetivo é mostrar a ligação entre os estudantes e a cidade e aproveitar o grande potencial que a cidade tem, que nós achamos que não está a ser bem explorado, e criar alguma coisa diferente e nova e que dê a oportunidade das pessoas conhecerem-se o que é que se faz cá dentro, como é que nós vivemos, o que é que tudo isto envolve, e aproveitar um bocado o facto da cidade ser brutal e linda, e abrir casa de estudantes e usar também o jardim público, portanto, por aí. Flora, és uma das pessoas que entrevistámos para esta reportagem que já se queixou do espaço mal aproveitado na Covilhã e a estética que nós podemos oferecer e nós estamos a explorar. Podes falar sobre isso? Acho que estão a haver melhoras, pelo menos aqui o elevador do jardim público deu assim um toquezito engraçado à estética da cidade. Mas, por exemplo, o jardim do Goldra está super mal aproveitado, não tem manutenção nenhuma, aquilo está horrível, não é seguro nem sequer para as crianças. E sendo assim também não há oportunidade de o aproveitar para projetos como o teu, por exemplo? Por exemplo, não. Nós se quiséssemos fazer lá um concerto, as tábuas estão todas partidas, temos garantia de segurança, não há. Mesmo que fosse lá embaixo naquele anfiteatro exterior, que é o Egir, também sinceramente aquilo nem fui lá mais, aquilo pode ser muito bonito de fora, mas na prática não é nada útil, nem prático, nem seguro. Então, de infraestruturas, qual é que achas que era a que conseguia ser aproveitada melhor para a arte, seja musical ou não? Das estruturas? Sim. Se o jardim estivesse todo bem arranjadinho, e em vez de tábuas estivessem em relva, que era muito mais económico de manter, e ali podíamos fazer altos concertos, se calhar até um festival, ou por exemplo o Jardim do Lago. É tão mal usado aquele jardim que eventos é cá lá, só os dá ultimamente. Sendo a estética da cidade um fator importante e insatisfatoriamente aproveitado para os artistas, falámos com o presidente da Escola Profissional de Artes da Covilhã, Pedro Leitão, para dar o seu parecer sobre a falta de recursos e parcerias da cidade com artistas ou grupos de entretenimento. Pedro Leitão, diretor pedagógico da EPABI. E sempre esteve sediado cá na Covilhã? Já esteve a viver ou a trabalhar noutros sítios? Fiz o meu percurso académico na Covilhã até ao 12º ano, depois saí, fui para Coimbra fazer o percurso universitário
E, entretanto, profissionalmente sempre estive na Covilhã, aqui na EPABI desde 2005, como professor apenas, 2010 ingressei na direção pedagógica e, paralelamente, desenvolvi trabalho de investigação no Museu de Benefícios da Universidade da Beira Interior. E pode-nos explicar qual é, por exemplo, a EPABI, qual é o papel que tem para formar jovens no ramo da música? Tem um papel de bastante importância no contexto regional, uma vez que é a única escola profissional de música na região centro do país, e a nível nacional também, uma vez que existem apenas 5 escolas profissionais deste género em todo o território nacional. Portanto, eu diria que para um jovem que gosta de música e, para além de gostar de música, quer seguir uma via profissional, portanto, que pretende ser músico profissional, a EPABI oferece essa oportunidade e ao longo de gerações ofereceu a muitos jovens do nosso país. E com destaque aqui para a Covilhã, sendo uma região do interior em que existe algum déficit de massa crítica em algumas áreas, nomeadamente também na cultura, diria que a EPABI é uma oportunidade primordial, porque não existe uma alternativa para este percurso para muitos dos nossos jovens. Alguém que já cá tenha estudado, que já tenha, seja assim, mais parecido que se consiga imaginar de figura pública, por assim dizer. Bem, eu penso que, partindo do pressuposto que qualquer pessoa de artes do espetáculo é uma figura pública, mais ou menos mediática, né? Poderia dizer vários exemplos, mas recordo-me, por exemplo, do Filipe Quaresma, um jovem covilhanense, músico, que se formou aqui em violoncelo e que depois seguiu para fora, estudou no estrangeiro, estudou em universidades, penso que em Inglaterra, e neste momento é um músico muito conceituado. De vez em quando vem à Covilhã, faz uns concertos, ainda foi distinguido publicamente recentemente pela autarquia, pela Câmara Municipal da Covilhã, já este ano. E queria dar outros exemplos de alunos jovens que passaram por aqui, entraram aqui com 12 ou 14 anos, que depois se formaram aqui no 12º ano e seguiram para o estrangeiro e hoje têm carreiras internacionais como músicos, como solistas ou integrando orquestras, convidados. Portanto, posso dizer que sim, com projetos próprios, não é? Quando um músico desenvolve uma carreira como intérprete e como executante, portanto é um projeto do próprio músico. Então acha que o papel da EPABI facilita um pouco mais uma pessoa conseguir seguir a sua carreira no ramo artístico independente? Eu diria que o funcionamento deste tipo de instituição e a organização curricular, portanto, os alunos têm uma elevada carga letiva, na componente de formação geral e depois na componente artística, diz respeito ao seu instrumento, às formações de conjunto como as orquestras, as músicas de câmara, permite aos alunos ter um ambiente de aprendizagem muito intenso. Quando eu digo muito intenso, eu falo na perspectiva da quantidade da formação e na qualidade da exigência que se pratica na instituição e, portanto, estamos de facto a produzir atletas, por assim dizer, de alta competição para depois vingarem no mercado internacional. É isso que estamos a fazer neste momento. Uma das pessoas com que falamos tem um projeto artístico e também musical independente, queixou-se que um dos principais desafios que tem na nossa cidade é a falta de aproveitamento do espaço. Ou seja, nós temos bastantes jardins, o Jardim do Lago, por exemplo, o Golda, o Jardim Público, que têm espaços que têm bastante potencial para fazer, por exemplo, projetos de open air, para mais abertos, mas que instituições privadas como a companhia e outros bares aqui perto não colaboram e nunca se consegue realizar essas coisas desse género. Pode comentar isso, o que é que acha e se a EPABI também se encaixa nesse sentido ou não? Não tenho, sinceramente, não sinto muito isso, porque um dos nossos objetivos tem sido o forte relacionamento institucional com a comunidade e, portanto, nos últimos anos temos desenvolvido muitos protocolos com instituições, não só de apoio social, cultural, privadas, públicas, e vamos neste momento temos cerca de 50 protocolos institucionais só na região. E, portanto, nestes protocolos o nosso objetivo também é levar a música a outros contextos, a outros espaços e a outros públicos. E temos sentido a maior abertura para levar a música. Muitas das vezes até são feitas solicitações que nós, infelizmente, não conseguimos concretizar.
porque os espaços não têm as devidas condições, porque, tratando-se da música clássica, temos que calcular a segurança dos instrumentos. Por exemplo, o ar livre torna-se muito complicado, e vou só dar um exemplo muito concreto. Este fim de semana, domingo, fomos convidados para participar numa iniciativa do Núcleo da Covilhã da Liga Portuguesa contra o Cancro. Iriam atuar o quarteto de saxofones. Entretanto, fomos para a Janelagos, foi na Janelagos esta festa, fomos para a Janelagos, mas a atuação marcada para as 6 horas, havia demasiado vento e o grupo não pôde tocar. Portanto, na verdade, foi-nos feito o convite, passámos num espaço diferente daquele em que normalmente os nossos alunos tocam, mas por condições naturais não foi possível fazer a atuação. Compreendo que possam existir algumas restrições, mas no nosso caso até são mais próprias da natureza daquilo que fazemos, em que com um determinado tipo de instrumentos, e sobretudo até nas cordas, nos violinos, nas guitarras, não podem de facto tocar em qualquer espaço. Agora, em termos de relacionamento e de aceitação, não temos tido esse problema. Temos sido muito bem acolhidos e até muito procurados. Aliás, podemos dizer que, infelizmente, temos que rejeitar muitas solicitações porque onde não são possível concretizar, porque acima de tudo somos uma escola. Não? Somos agente cultural, mas acima de tudo somos uma escola. Temos o calendário escolar para cumprir, atividades para cumprir. E também porque muitas vezes as condições que se oferecem não são as ideais. Falo, por exemplo, do Teatro Municipal, que precisa de uma intervenção de fundo há muito tempo, e nós continuamos a fazer lá espetáculos, porque é uma sala lindíssima, é um espaço com características únicas na cidade em termos de espaço de palco, em termos de dimensão para o público, mas na verdade neste momento não oferece as melhores condições para quem está lá a tocar, nem para o público que está a observar. Diria que até precisaríamos, neste caso, e a nível municipal, de uma casa da cultura ou de um espaço cultural como o teatro, com uma reabilitação, para podermos oferecer outro tipo de condições aos músicos e ao público. A EPABI, segundo Pedro Leitão, é um importante veículo para a concretização de carreiras musicais da nossa zona. Mas seja eletrónica ou clássica, independente ou não, a música na Covilhã, e qualquer projeto artístico, continua lesada pela falta de investimento no espaço público. A esperança da inclusão de melhores parcerias, um aproveitamento máximo dos espaços que a cidade tem para oferecer e o maior investimento em si mesmos por parte dos artistas aspirantes é o que fica para o futuro dos mesmos e para a nossa cidade.